esse aqui já foi lido. Serviço sem sarradismo. Imitação. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhaktinirmala Acharya Maharaj. 7 de junho de 2020, parte 5. Pergunta. Eu moro no templo há 1 ano e sinto que estou prestando serviço de maneira mecânica, mas gostaria de fazê-lo de maneira mais natural. Como é possível mudar esse humor de serviço? Primeiro de tudo, você deve prestar serviço sob a orientação de Gurudev, para saber o que é necessário fazer. Não somos independentes, estamos sempre sob orientação de Gurudev. Somos como um pássaro, devemos sempre esperar ansiosamente pelo serviço. E quando o pedido chegar, devemos fazer imediatamente o serviço. Este é o humor do serviço devocional. Às vezes, pensamos que prestamos serviço, mas também pode ser karma. Gurudev sempre dá esse exemplo. Quando um gato carrega um rato na boca e quando carrega o seu filhote na boca, ambos parecem iguais, mas o humor não é o mesmo. Porque quando um gato leva um rato pela boca, é para seu próprio prazer, para comê-lo. Mas quando um gato pega o filhote pela boca, ele o faz a serviço do gatinho. Então, às vezes vemos isso também no templo. Fazemos algo, mas estamos realmente fazendo o que vem à nossa mente e não seguimos o que as escrituras dizem, o que Gurudev disse. Então, nossas ações se tornam karma. O resultado do karma é karma bandham, escravidão do karma. E como resultado disso, a pessoa vai para o inferno, plano material. Portanto, quando prestamos serviço, devemos fazê-lo seguindo a orientação de Gurudev, a orientação dos Vaishnavas sêniores. Se houver alguma contradição ou algum problema, você pode tranquilamente perguntar a seu Gurudev: quero fazer isso e o presidente do templo diz que devo fazer aquilo. Está correto ou não? Você deve esclarecer facilmente e harmonizar a situação dessa maneira. O devoto então questiona Srila Acharya Maharaj sobre o serviço automático. Você faz aquele serviço todos os dias no templo e com a mente em outro lugar, normalmente. Então, outro dia eu dei esse exemplo que a Acharya Maharaj deu, numa aula anterior, que o pujari, ele lava a bandeja, ele limpa tudo muito bem limpo, ele arruma tudo certinho para fazer o arati, a cerimônia. Mas na hora da cerimônia ele esqueceu de limpar a mente. Então ele está fazendo a cerimônia pensando em outra coisa. Então, como fazer com que o serviço não seja mecânico? Como quando nós guiamos um carro um carro que não seja automático, você não vai ficar pensando, vou engatar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, vem uma subida, eu vou reduzir a marcha. Ninguém pensa isso. Isso é automático. E o serviço no templo também se torna automático se você não tiver sob a orientação do Guru. Fazer da sua mente. Se fizer, tudo que fizer da sua mente é karma, irá produzir karma. Se fizer sob a orientação do Guru, produzirá mérito espiritual, agradará Krishna. Da nossa mente, se fizermos, não agradará Krishna. Porque Krishna, ele colocou o Guru no mundo material para nos instruir. Então, Srila Acharya Maharaj está dando exemplo do gato que pega o rato e pega seu filhotinho na boca. O rato ele pega para comer, para desfrutar. E o filhotinho, ele está servindo. A ação é a mesma. Podemos fazer a mesma coisa. A ação pode ser a mesma, mas uma pode ser karma, o outro serviço devocional. E o que diferencia isso
Se o Guru orientou você a fazer, é serviço devocional. Se o Guru não orientou, é karma. Por isso que Srila Maharaj, Srila Govinda Maharaj falam nos seus livros e nas aulas que se você não for orientado a ler um livro, será karma. Se você for orientado a ler aquele livro e você ler, você ganhará mérito espiritual. Você estará servindo o Guru e servindo Krishna. Srila Govinda Maharaj deu esse exemplo quando ele tinha 17 anos, que ele vivia com Swami Prabhupada e Srila Siddhar Maharaj em Calcutá. Srila Siddhar Maharaj foi viajar e falou para ele: receba a aula do Bhagavad Gita de Swami Prabhupada. Ele não mandou Srila Govinda Maharaj ler sozinho, ele mandou sob a orientação do Guru. Ele deu a orientação de como fazer. Srila Maharaj também fala que ele demorou 6 anos para ler o Chaitanya Charitamrita depois que ele já era Brahmachari. Por quê? Porque Gurudeva não havia orientado ele. E quando você quer saber se pode ler, se pode fazer algum serviço, consulte o Guru. Ele falará, você pode ler esse livro, você pode, como ele falou ontem que lemos na aula, do devoto perguntou sobre a adoração a Radha Krishna, que uma amiga dele tinha ganho as deidades, e Srila Maharaj falou, primeiro ela tem que se iniciar, depois perguntar para o Guru se ela pode ou não adorar a deidade. Se ela adorar a deidade com toda a pompa, enfim, tudo que é necessário, com toda a regra, e não tiver um Guru por trás orientando, ela está produzindo karma. A ação é a mesma de adorar a deidade, fazer uma arati, fazer a oferenda de comida. Se não tiver o Guru orientando por trás, será karma. Se tiver o Guru por trás e ele aprovou aquele serviço, ele vai aprovar de acordo com a nossa condição. O Guru sabe qual é a nossa condição espiritual. Aí ele falará para você, pode fazer ou não. Ele não vai pedir algo que ele sabe que você não conseguirá. Então, mais uma vez, está muito claro que se fizermos pela nossa cabeça, é karma. Se fizermos pela orientação do Guru, é serviço devocional a Deus. Por isso que são importantes as perguntas, porque às vezes é um tema que não tem em todos os livros, mas a pessoa tem a dúvida, e a dúvida da pessoa é a dúvida de muitos devotos. Então é importante escutar as perguntas e as respostas. Hoje também na aula tiveram várias perguntas de manhã, e durante a semana vai ser transcrita, essas aulas serão transcritas, divididas em partes, e aí leremos aqui também, tanto a aula como as perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta. Você não está ficando entusiasmado porque se alguém tem desejos materiais, o entusiasmo não vem facilmente. Se você tem grande desejo de prestar algum serviço, pode realizar esse serviço facilmente. O entusiasmo vem através do serviço contínuo, através da prática adequada. Você deve servir, servir e servir. Você diz que está servindo no templo há apenas 1 ano, mas 1 ano não é suficiente. É necessário servir mais e mais, até sua morte. Então você não ficará cansado. Você está decepcionado. Oh, eu presto serviço há 1 ano, mas não estou obtendo nenhum resultado. É por isso que às vezes você se cansa. Nós não queremos ser sarrádias. Raga Marga é praticado em Vrindavana, mas devemos seguir Vidhi Marga. É necessário ajustar com o local e a circunstância. Por exemplo, eu vi em Badrinath, onde está muito frio, que os pujaris ali vestem uma jaqueta, roupas grossas, meias e outras coisas. Ou se você quiser fazer puja na Rússia no inverno, também precisará usar um casaco.
Qual é o problema? Você pode se ajustar com a situação, mas é necessário seguir as regras. Por exemplo, às vezes faz muito frio no templo, o chão é de mármore, então você não deve usar sapatos, mas pode fazer algo como sapatos com um pano ou meias. Isso não é um problema. No geral, o principal é que você deve alimentar as deidades, deve oferecer as devidas oferendas às deidades e deve ter amor e carinho por elas. Como ter entusiasmo, então? Utsaha, vontade de servir, Lolyan. Como que teremos isso? Servindo. Servindo, servindo, servindo. Quanto mais nós servirmos Deus, através da orientação do Guru, mais teremos vontade de servir. Por que isso? Porque quando servimos Deus da forma correta, sob a orientação do Guru, a nossa alma será limpa gradativamente, dia após dia. Dia após dia de serviço responsável, vamos limpando nossa alma. Limpando, limpando, limpando. E com isso, a Minaya, a verdade vai descender. Porque com o serviço criaremos o reservatório. E o reservatório só vem através do serviço. Aí a verdade descende. E conforme a verdade for descendendo, vamos percebendo que temos que fazer mais serviço. Temos que nos entregar mais e mais e mais. A entrega, quanto mais fazemos, mais vamos ter vontade de nos entregar. Por isso que eu falei que o último livro que leremos é Sri Sri Prapana Jivanamrita, de Srila Siddhartha Maharaj, da nossa missão aqui. Por quê? Porque é um livro que, do começo do prefácio até o final, até a última linha, fala basicamente de quê? De entrega total, Sharanagati, Atmanivedana, a entrega total, a rendição total a Deus. Esse é o caminho para nós termos amor puro por Deus. Sem rendição total, não teremos amor puro por Deus. Mas isso aí adquiriremos com o passar do tempo, praticando da forma correta, dia após dia. Como Shilacharya Maharaj falou, o devoto falou que faz o serviço devocional de uma forma mecânica, automática. Por quê? Ele só está 1 ano trabalhando no templo, servindo o templo. Como disse Shilacharya Maharaj, é pouco tempo isso. Você tem que servir até o último minuto da sua vida. Então, com o serviço devocional, vamos limpando a alma gradativamente, e mais entusiasmo virá. E quanto mais entusiasmo vier, mais nós vamos servir, e quanto mais nós servirmos, mais Deus vai dar serviço para nós. Porque serviço é misericórdia. Misericórdia é serviço. Todos pedem misericórdia do Guru, misericórdia de Deus, mas ninguém quer fazer serviço responsável. Você assumir um serviço e falar, eu vou fazer isso. Não se preocupem, chega para quem dirige o templo ou para o Guru e fala, esse serviço é meu. Ninguém mais precisa se preocupar com isso. Qualquer serviço. A pessoa pode escolher. Normalmente, pelo menos aqui no Brasil, tem muito serviço. Se a pessoa falar, eu quero limpar o banheiro todo fim de semana, antes do programa, eu vou assumir isso. Ninguém mais precisa se preocupar com limpar o banheiro. Ver se está tudo arrumado, se está limpo. É uma dor de cabeça a menos para quem dirige o templo. Para os devotos que organizam as coisas. Isso é serviço responsável. Eu estou dando um exemplo de limpar o banheiro. Pode ser limpar o templo, pode ser trazer flores, pode ser fazer guirlandas, pode ser qualquer coisa. Trazer a boga para cozinhar no outro dia. Pode ser qualquer coisa. Isso aí vai limpando nossa alma. E o entusiasmo virá.
Como diz Shilacharya Maharaj, outro dia numa aula dele, ele falou, quando a pessoa assume a responsabilidade de cuidar de uma deidade, por exemplo, ela vai oferecer a comida, fazer o arati. E conforme isso aí for passando o tempo, ela começa a ter amor pelo serviço. Ela começa a ter entusiasmo. Aí ela vai querer trocar a deidade. E aí ela vai querer dar banho na deidade. E ela vai querer arrumar a deidade com um colar diferente. Ela vai querer colocar uma coroa diferente na deidade. Enfim, ela vai querer aprimorar o serviço, que nem foi pedido, mas isso vem do coração. E como diz Shilacharya Maharaj, nós não estamos em Raga Marga. Raga Marga é serviço espontâneo. Sem regras, sem regulamentos, nós temos que seguir regras e regulamentos. Estamos servindo em Vidhi Marga de acordo com local e circunstância. Tempo, lugar e circunstância. Como Shilacharya Maharaj deu exemplo, na Rússia é muito frio, os devotos usam jaquetas. Outro dia também perguntaram para ele na aula durante o domingo acho que passado ou retrasado, sobre o pujari usar calça no frio. Ele falou, não há problema de usar calça por baixo do dhoti. Tem que ajustar de acordo com o local e o tempo, a circunstância, mas temos que seguir regras. Não podemos entrar no templo de sapato, como ele falou. Na Índia é tudo de mármore, o mármore é frio, na época do frio é muito frio. Então, como ele diz, você não pode entrar de sapato, mas faça um sapato de pano, use meia para se proteger. Mas temos que seguir as regras e regulamentos. Nós não estamos no serviço espontâneo. Sripata Tapasi Maharaj falava, quem acha que está em Raga Marga é um tolo, que acha que não precisa seguir regras e regulamentos, não precisa seguir Ekadashi, não precisa seguir o jejum, quando é programado o jejum no calendário Vaishnava, temos que seguir as orientações que estão no calendário da nossa missão. Tentar, pelo menos. O Jamasami está chegando, creio que em agosto esse ano, no começo de agosto. É jejum total até meia-noite. Por quê? Porque Krishna apareceu à meia-noite. Tente pelo menos. Não vou conseguir. Não faz mal. Mas pelo menos tente. E se você tiver que quebrar o jejum, não coma grãos. Coma frutas, coma batata. Temos que seguir as regras. As regras foram colocadas para nós, para nos auxiliar, não para nos atrapalhar. Por que existe a lei? Por que existe a Constituição de cada país? Para ajudar, senão cada um faz o que quer. Como que pode ter uma organização num país ou em qualquer lugar se não tiver regras e regulamentos? E nós estamos num estágio muito primitivo de devoção. Então, temos que seguir sob a orientação do Guru e, como ele diz, tempo, lugar e circunstância. Então, isso é muito importante. E o entusiasmo virá. A gente vê pessoas novas, às vezes, que são muito entusiasmadas. Por quê? Porque estão fazendo o serviço correto, sob a orientação do Guru, não da cabeça delas. E o avanço é nítido. A vontade da pessoa cada vez mais, é nítido isso, para quem está de fora. A pessoa às vezes não percebe, mas quem está de fora vê claramente isso. E outras pessoas ficam durante anos e anos e anos e anos e anos, às vezes com menos vontade do que estavam no início. Por quê? Porque o processo está errado. Estão fazendo ou da sua mente, ou não estão fazendo o que o Guru orientou, ou por ofensa, por algum motivo, alguma coisa está errada. Então, Shilacharya Maharaj está orientando o devoto. Temos que seguir o que o Guru fala. Se o Guru orientou um devoto a fazer uma coisa, uma orientação particular, é para aquele devoto, não é para nós. Se não seremos imitadores, sarrajas, como é o título dessa parte da aula, sarrajismo, imitadores. Não podemos imitar. Temos que
Seguir o exemplo do Guru, não imitá-lo. Nem imitar o devoto que está ao nosso lado. O Guru vai orientar cada um de acordo com a sua capacidade. Pergunta: às vezes, quando pregamos para algumas pessoas, elas têm algum problema em serem vegetarianas. Às vezes perguntam por que não podem comer ovos. Acho um pouco difícil responder. Você não pode comer peixe, ovos, etc. Todos não são vegetais. Os ovos vêm de uma galinha ou de algum outro pássaro, e os ovos são destinados à produção de filhotes. Além disso, os ovos são muito ricos em proteínas, por isso não são vegetais. Nossa Sampradaya nunca aceita ovos, peixes ou qualquer coisa assim. Isso é sarradismo. Existem algumas Sampradayas aqui, como a Kalatya Sampradaya, por exemplo, onde usam tilaks, kantimala, etc. Não comem carne, mas comem peixe. Eles não são aceitos como uma Sampradaya Gaudiya. Pergunta: como posso ter inocência em meu coração para cantar o santo nome e realmente servir para deixar de ter intenções egoístas? Isso depende do praticante. Isso se chama Karma Misra Bhakti. Quero adorar Krishna, mas quero realizar algum desejo material. Mahaprabhu diz: isso é externo. Desista, esqueça e siga em frente. Não queremos ser egocêntricos. Sempre queremos agradar ao Senhor. Esse é o nosso principal objetivo. Como devo agradar ao meu Guru? Como devo agradar aos devotos? Como devo agradar ao Senhor? Essa é a nossa principal intenção. Eu posso ir para o inferno, eu posso ir para a cadeia. Não há problema se eu agradar ao meu Gurudev. Então, no início, a primeira pergunta agora, dessa parte da leitura, foi falado sobre... Tem pessoas que acham muito difícil ser vegetarianos, enfim, não comer carne, ovos, né? Mas é necessário. Nós somos Gaudiya Vaishnavas. O Gaudiya Vaishnava não come ovo. O Gaudiya Vaishnava não come carne. E peixe é carne. Então não comemos isso. Algumas outras Sampradaya comem, mas não são Gaudiya Vaishnavas. Todo alimento que é muito proteico, ele não é considerado vegetariano. Mesmo sendo um vegetal. Swami Prabhupada, no Chaitanya Charitamrita, comentário dele sobre Chaturmasya, que são 4 meses na Índia, de monções, quando chove sem parar durante 4 meses, e o último mês, que é Kartiki, Swami Prabhupada fala, para todos, né? Para essa Sampradaya também que comem peixe, ele fala, não como carne, não como peixe, não como alguns tipos de dal, feijões. Por quê? Porque são muito proteicos. E ele explica lá no comentário dele que alimentos muito proteicos não são considerados vegetarianos. Por isso que o ovo também, além de ser o alimento do embrião, né? O embrião ele pega todo o nutriente através do ovo para poder nascer o pintinho. Não comemos ovos, nem peixe, nem carne de forma alguma. E a segunda pergunta que foi feita, vamos só revisar qual foi a pergunta exatamente. Fazemos algo, mas o templo diz que devo fazer aquilo. Está correto ou não? Você deve esclarecer facilmente e harmonizar. Aqui o devoto fala sobre fazer o serviço com outro interesse. Nós estamos num estágio agora de Karma Misra Bhakti. O que quer dizer isso? Nós fazemos karma misturado com bhakti, com devoção. Não fazemos Shuddha Bhakti, devoção pura.
o nosso serviço, mas temos que ter em mente que enquanto estivermos misturando com algo, querendo algo em troca, não teremos a evolução muito rápida. Temos que esquecer o resultado, fazer o serviço sob a orientação do Guru e esquecer o resultado. O resultado não nos pertence. Quando é dito para pregarmos, não podemos ter aquela visão, poxa, eu preguei, saí o dia inteiro pregando e não tive nenhum resultado. Não, o resultado não nos pertence. Temos que fazer o serviço. Estamos fazendo a live agora, se tiver uma pessoa, não tiver ninguém, não importa. O humor correto é, vou continuar a fazer. Tem um sannyasi que veio aqui em São Paulo há um tempo atrás, e ele falou que Srila Siddhar Maharaj falou para ele fazer um programa. Não importasse se não fosse ninguém, não aparecesse ninguém. E ele ficou vários anos fazendo o programa sozinho. Ele lia a escritura, ele cantava as canções sozinho, ele fazia todo o programa sozinho, sem aparecer ninguém. E nem por isso ele falou que ele ficou desanimado. Por quê? Porque ele estava servindo o Guru. O Guru pediu e ele está fazendo. Não importa o resultado pertence a Mahaprabhu, a Nityananda Prabhu, não a nós. Se Mahaprabhu quiser, Nityananda Prabhu quiser, ele vai colocar pessoas assistindo a live, por exemplo, 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 pessoas, que nem outro dia eu vi uma pessoa com mais de 20.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo. É possível isso? Se Deus quiser, se Krishna quiser, se Mahaprabhu, Nityananda Prabhu quiser, vai ser, tudo é possível, vai acontecer. Mas se ele não quiser, não importa. Vamos fazer o programa e executar o que o Guru falou. Shilachala Maharaj, ele falou já há bastante tempo para mim. Abro o templo todo dia, faço o programa aberto todos os dias. E isso nunca aconteceu. Começou a acontecer agora na quarentena. Tem, creio que 2 meses e alguma coisa, que estamos com programa todos os dias. E de domingo 2 programas. Então teve que ter a quarentena para acontecer isso. Mas não estou fazendo da minha cabeça. Estou fazendo sob a orientação do Guru. O meu atual Guru, meu Shiksha Guru é Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj. E ele orientou, e ele que coordena o Templo de São Paulo, Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Seva Ashram. Ele deu orientação na época, infelizmente não foi possível na época, mas agora com a quarentena estamos fazendo todos os dias, todos os dias no horário da noite e de manhã de domingo também. Então não é karma, é seva. Se o Guru não tivesse orientado, seria karma, mas o Guru orientou, então é seva, serviço devocional. Alguém tem alguma pergunta? Se não, continuaremos a ler. Por enquanto ainda não. Vamos continuar a leitura então. Pratique e pratique, então sua intenção se tornará perfeita. A prática leva à perfeição, vem gradualmente. Além disso, se alguma emoção ruim, algum desejo ruim, às vezes vier ao seu coração, você deve destruí-lo na raiz, cortá-lo pela raiz. Não guarde desejos materiais, desejos ruins em seu coração. Se você aumentar seus desejos materiais ou ruins, um dia terá que cair dessa sociedade. Pergunta. Então, o Sri Acharya Maharaj está falando também, pratique, pratique, pratique. Por que 3 vezes? Ele fala sempre 3 vezes. Sripad Tapasi Maharaj falou, é uma afirmação que não há dúvida. Quando é dito uma vez, você já tem que prestar atenção. 2 vezes é um reforço grande. Falou 3 vezes, não há dúvida. Isso é um costume ainda. Falou 3 vezes, é aquilo. Então temos que praticar, 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 como ele disse.
E se vier algum desejo ruim, algum desejo material, qualquer desejo material é ruim para a nossa vida devocional. Se vier algum desejo material, corte pela raiz. Arranque logo que esse desejo esteja no início. Não deixe esse desejo ficar forte. Como uma erva daninha. Você planta tula-se, vai crescer a erva daninha do lado. Você tem que ir arrancando, logo no início. Não deixe crescer. E o mau hábito também, o desejo material também, o desejo do desfrute material também. Vamos cortar pela raiz. Não vamos ficar pensando, porque se pensarmos, algum dia se concretiza. Se vier uma ideia ruim, um pensamento ruim de algum desejo material, temos que logo libertar a mente desse desejo ruim. Como que faremos isso? Fazendo serviço devocional. Ah, mas aconteceu isso de madrugada, como que eu vou fazer serviço devocional? Você acordou e começou a pensar besteira, começou a pensar coisas materiais, desfrute material. Cante o Mahamantra. Não precisa pegar a japamala na mão. Cante em pensamento para não atrapalhar alguém que esteja ao seu lado. Cante o Mahamantra. Até dormir de novo. Se não conseguir dormir e varar na noite cantando, melhor ainda. Qualquer desejo material que tenha, tente cortá-lo logo no início. Se você colocar lenha na fogueira, a fogueira aumenta. Se você ficar pensando no desejo, cada vez aumenta mais. Eu vou dar um exemplo material. Quem nunca teve uma dificuldade no carro, na viagem, no ônibus, na rua, longe de casa, de vontade de fazer xixi? Se você ficar pensando que está com vontade, você não aguentará. Mas se você distrair a mente, a vontade passa. Se ninguém passou por isso e algum dia estiver nessa condição, distrai a mente, pense em outra coisa. Se você ficar pensando que está com vontade, você não aguentará. E quando você olhar, você estará molhado. E a mesma coisa, o desejo material. Tem algum desejo material? Distrai a mente. Tire o foco do desejo material. Como? Como eu falei, fazendo serviço. Cantando Mahamantra. Cantando uma canção. Qualquer coisa para tirar o foco. Temos que arrancar a erva daninha logo no início. Silachara Maharaj fala, quando temos uma ofensa, quando cometemos uma ofensa, temos esse hábito de cometer alguma ofensa, temos que cortar essa ofensa logo no início. Por quê? É mais fácil você cortar uma árvore no início. É mais fácil você dobrar uma árvore no início. Se você deixar a árvore ficar muito grande, e a ofensa for muito grande, como uma ventania, quando bater de novo, vai quebrar a árvore. E o que significa isso? Você cairá. Temos que dobrar a árvore, tirar a ofensa, tirar o desejo material, o mau pensamento logo no início, cortar pela raiz. Se temos vontade de quebrar os princípios, qualquer um deles, vamos cortando isso. Silachara Maharaj também falou outro dia em sua aula. Vamos controlar a mente com a inteligência, porque tudo isso está na mente. O desejo material, o desejo do desfrute, fazer a coisa errada, está na nossa mente. E a inteligência domina a mente. Nós temos inteligência, o ser humano tem inteligência para dominar a mente. Temos que controlar isso pela mente. No início não conseguimos controlar sem ser pela mente. Pela inteligência. Não temos como controlar a mente sem inteligência. Ah, mas vamos esperar que fazendo serviço devocional tudo será liberto. Mas pode demorar vidas. Para que vamos
cultivar a mente, se temos a inteligência que pode tirar isso. Quando o médico fala para alguém, não coma isso, para um diabético, por exemplo, que não pode comer açúcar, não pode comer carboidrato em excesso, enfim, tem uma série de restrições. Então, você tem vontade, o diabético, principalmente o diabético tem vontade. Eu tinha um médico, porque eu fui diabético, né? Durante 21 anos. E eu tinha um médico de diabetes endócrino que ele falava, todo diabético assalta a geladeira de noite. Ele fala para a mulher que não come o doce e a mulher vai lá no outro dia e tem um pedacinho a menos. Ele pensa que a mulher não percebeu, mas a mulher sabe, claro. A mãe sabe que o filho está fazendo isso, mas ele acha que não. Então, o diabético tem que controlar esse desejo, né? A compulsividade por açúcar, por comer muito. Como? Pela inteligência. E nós também, a única forma é pela inteligência. Esperar que a alma esteja limpa para controlar tudo. Quanto tempo demorará para a nossa alma nos libertar dos desejos materiais? Isso é uma ilusão. Por isso que Srila Maharaj falou, temos a inteligência para controlar isso, para ajudar. Claro que com a limpeza da alma, a alma ajudará nesse controle. Mas enquanto ainda não estamos limpos, estamos limpando, temos o auxílio da inteligência. Então vamos usá-la. Para que fazer algo errado, depois ficarmos com vergonha do que fizemos? É fácil ver se estamos fazendo algo errado. Se você tem vergonha de algo que você fez e não quer que ninguém descubra, era algo errado. Então temos que controlar com a inteligência. Não adianta esconder e continuar a fazer. Temos que controlar com a inteligência. Vamos continuar então. Como podemos saber se a deidade está satisfeita com o nosso serviço ou não? Essa é uma boa pergunta. Você pode entender facilmente através do seu serviço. Por exemplo, se Gurudev ou os Vaishnavas sêniores dizem que você é um bom servidor, que eles estão muito felizes com você, que você está prestando um bom serviço, então você pode entender que sim. Na verdade, seu dever é prestar algum serviço, e se o Senhor ou a deidade está feliz ou não, esse é o desejo deles, o humor deles. Se o Senhor está feliz ou não, essa não é sua pergunta, não é seu problema. Você entende? Você deve prestar serviço, e se o Senhor aceita ou não, isso depende dele. Esse é o seu desejo. Nosso dever é prestar nosso serviço adequadamente. Nós temos que fazer o serviço da melhor forma possível. Mas claro que nós pensamos, será que a deidade está feliz comigo? Com o Pujari, no caso, ou quem faz a guirlanda, será que a deidade está feliz? Mas se você está fazendo um bom serviço, o Guru vai falar para você, você é um bom Sevaíta, você é um bom servidor. Ou Guru ou os Vaishnavas Sênior, as pessoas que já têm um calibre maior, não em termos de tempo de consciência de Krishna, mas em termos de posição. Você sabe quem é um devoto sênior e quem não é um devoto sênior. Pela atitude dele, pela pregação dele, pelo comportamento, pela entrega. Ele estando feliz, está tudo bem. A coisa mais importante é deixar o nosso Guru feliz. Os outros não importa. O que o outro vai falar não importa. Outro dia me falaram isso. Eu conversando com um devoto e ele me falou isso. Um devoto sênior. E ele me falou isso. Se tem alguém te criticando de alguma forma no teu serviço, é porque está dando certo.
Porque você só vai incomodar alguém quando causar inveja na pessoa. Se alguém está incomodado com o teu serviço, com a tua forma de servir, é porque está dando certo. Você está fazendo da forma correta. Se você faz da forma errada ou não está fazendo serviço, ninguém vai se incomodar. E realmente, você analisando é isso. Então, temos que deixar o guru feliz. O guru feliz, o resto não importa. Saber a qual sampradaya os pandas de Puri pertencem. Não inspeciono quem pertence a qual sampradaya. Conheço melhor a nossa sampradaya e não vou esclarecer outras sampradayas, quem faz o quê ou quem segue o quê. Eu não vou inspecionar isso. Eles são servos de Jagannatha, servem Jagannatha, e isso é suficiente para mim. Meu dever é respeitá-los. Eu não procuro quem é de onde, quem faz o quê, ou quem pertence a qual sampradaya. Não é necessário saber isso. Pergunta: se alguém... Essa pergunta, na verdade, o devoto queria saber, sampradaya é a linha devocional que a pessoa segue. Sucessão discipular. E o devoto pergunta, os servidores do Senhor Jagannatha em Puri, os Pandavas, qual sampradaya eles pertencem? E a Acharya Maharaj falou, eu não vou inspecionar isso não importa para nós. Isso daí é tudo a mente querendo especular. Isso é especulação. Eu tenho conhecido que ele até brinca, né? A pessoa, algumas pessoas que... Você percebe quando a pessoa faz a pergunta, tem pessoas que sempre estão no lado da especulação. E aí ele falou, ele é o Especulananda Prabhu, né? É o mestre da especulação, porque Prabhu é mestre. É o Especulananda Prabhu. Então, isso não importa para nós, qual a sampradaya que aquela pessoa segue, aquela turma segue, isso não importa. Mas a nossa mente sempre sai fora do foco. Queremos saber tudo, por isso que Srila Govinda Maharaj falou, quando lemos a aula sobre Tulasi Devi, aquelas 2 aulas que estão no canal do YouTube, com o título Tulasi Devi, logo no início eu coloquei essa aula de Srila Govinda Maharaj, ele falando, não temos que saber detalhes, pormenores, não vamos dissecar o cadáver, ele fala, para ver o que tem dentro, osso, músculo. Não vamos gostar do que vamos ver. Nossa fé é fraca, então não temos que ficar especulando isso, aquilo. Temos que fazer perguntas relacionadas à nossa vida devocional. Aquela pergunta vai melhorar minha prática devocional? Vai melhorar minha vida devocional? Por isso que Srila Acharya Maharaj deu essa resposta. Qual o avanço na vida espiritual da pessoa que perguntou, enfim, de todos, saber qual a sampradaya dos Pandavas que servem o Senhor Jagannatha em Puri. Isso vai ajudar sua vida devocional? Não. Isso é especulação. É só a mente que quer saber, mas não tem nada a ver com Bhakti Yoga isso. Isso é a mente. Por isso que a Acharya Maharaj falou, eu não vou entrar nesse detalhe, eu não quero saber qual a sampradaya que eles seguem. Eu quero saber da minha sampradaya, a sampradaya que nós seguimos. Então, às vezes, nós cometemos esse erro também, de querer saber tudo, saber tudo, saber tudo. Mas tudo isso é relacionado à mente. Temos que ter 3 coisas para que o Guru fique feliz. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, a rendição a ele. Quando recebemos a iniciação, temos que nos render a ele. Fazer o que ele orienta. Segunda coisa, perguntas relevantes à devoção, até o avanço espiritual. E a terceira coisa é servir o Guru. Temos 3 coisas. E a pergunta relevante é importante. Se você tem uma dúvida sobre o teu processo devocional, sobre algo
que está relacionado ao seu avanço espiritual, devemos fazer. Mas outras perguntas que vêm da nossa mente, especulação, isso não importa. Isso não tem nenhuma importância para nós. Perdemos o foco quando vamos para esse lado, querer saber detalhes. Vou dar um exemplo também. Prachada é prachada. Comida que vai para o altar, no caso da comida, boga vai para o altar, Deus aceita e volta como prachada, misericórdia. E aí já me perguntaram aqui no templo mesmo, qual o alimento que tenho que oferecer primeiro? Qual a misericórdia que você oferece primeiro? Tudo é misericórdia. O arroz é misericórdia, o dal é misericórdia, a batata é misericórdia, o amargo é misericórdia, né? Uma verdura amarga, ou qualquer preparo, tudo é misericórdia, tudo é prachada. Qual que tem que servir primeiro? Não existe isso. Isso daí é uma cultura da Índia, porque cultura da Índia é uma coisa, Gaudiya Vaishnavismo é outra. Então, o indiano, normalmente, ele começa a comer pelo amargo, porque fala que estimula o apetite, enfim, ele dá uma produção maior de ácidos no estômago, né? O ácido clorídrico, que é o ácido do estômago, enfim, começa a salivar. Então, ele começa já pelo amargo. Mas prachada é prachada, não tem isso. Então, você veja como perde o foco do que é o Gaudiya Vaishnavismo. E aí a pessoa começa a entrar em outra linha que não tem nada a ver com o Gaudiya Vaishnavismo. Então, temos que tomar cuidado com isso, porque isso daí é muito fácil de nós perdermos o foco e entrarmos nessa coisa da mente. A mente é muito poderosa, por isso que a inteligência tem que sempre dominar a mente. Vamos continuar a leitura com outra pergunta. Se alguém já foi iniciado em outra missão e deseja receber sua iniciação, quer se abrigar, qual é o procedimento? Não sei quem é o guru deles e devo respeitá-los. Então, como lhes darei iniciação? Se eles estão muito ansiosos para receber a iniciação, direi que eles podem iniciar, mas também devem respeitar o seu guru anterior. Caso contrário, se alguém quiser ajudar a nossa missão, se alguém quiser servir a nossa missão, não haverá urgência para mudar de guru. Pergunta: como podemos desenvolver afeto por você, nosso guru, se não o conhecemos pessoalmente? Alguns de nós recebemos a iniciação pelo Skype e talvez não o tenhamos visto pessoalmente. Sim, existe alguma distância física, mas isso não é um problema. Uma conexão guru-discípulo é de coração para coração. Distância física não é uma questão. O Guru está sempre conosco, assim como Krishna está sempre conosco. Ele mesmo está sempre conosco. Perceber o Guru como um ser mortal é uma das ofensas do santo nome. Se você acha que seu Guru tem um corpo material, então é uma das nama-aparatas. O Guru tem um corpo transcendental. Ele está sempre conosco, assim como o Senhor está sempre conosco. Não achamos que o Senhor esteja apenas em Goloka Vrindavana. Caso contrário, quando oferecermos boga ao Senhor, como ele irá chegar e aceitar daqui a 15 minutos? Então, isso não é uma pergunta. Gurudev e o Senhor estão sempre ao nosso redor. Não tem nada a ver com a distância. Oferecemos boga ao nosso Guru a tantos milhares de quilômetros de distância, como ele toma-la. Além disso, milhões de pessoas em todo o mundo oferecem boga ao Senhor ao mesmo tempo, e Krishna vem para pegá-la em todos os lugares. Como isso é possível? Como adquirir amor pelo Guru, afeição, se ele está tão longe? É o que Srilacharya Maharaj fala. É coração para coração, não importa a distância física. Eles dão exemplo, os gurus,
do piolho que está na cabeça do guru. Quem está mais próximo fisicamente do guru do que o piolho que está sugando o dia inteiro na cabeça do guru e ainda suga o guru? Isso não é associação. Isso não é estar próximo do guru. A relação com o guru é coração para coração. E Silacharya Maharaj já fala também em outras aulas anteriores que a pessoa ela tem que seguir a orientação do guru. Isso é associação com o guru. Não é dormir ao lado do guru, estar do lado, comendo do lado dele. Também é se o devoto que está fazendo isso ao lado dele segue o que ele orienta. Não adianta o devoto estar do lado do guru se não segue o que ele orienta. Uma vez foi perguntado para Srila Siddhar Maharaj por que os devotos de Swami Prabhupada não entenderam a consciência de Krishna, estavam servindo ele durante anos e anos e anos. E Srila Siddhar Maharaj falou, porque eles não tinham associação deles, só estavam próximos fisicamente. Eles não tinham associação, eles não seguiam as orientações. Então, não importa a distância que estamos de Silacharya Maharaj, estamos muito longe dele. Ele está em Calcutá agora. Nós que estamos aqui no Brasil, estamos muito longe dele. Pelo menos de avião e depois de carro até chegar nele, dá mais de 24 horas. Da hora que você sai da sua casa até chegar em Calcutá no templo, muito mais de 24 horas. Depende da escala que você faz. Mas qual o problema? Hoje tivemos a conexão, o darshan dele, a aula dele. Todo domingo ele está fazendo isso. E ele também falou em aulas anteriores dele que ele está sempre no nosso coração e nós estamos sempre no coração dele. Ele falou, ele garantiu isso, que ele nunca vai nos abandonar. Nunca ele vai nos abandonar. Sempre ele vai nos servir, sempre ele vai dar orientação, sempre ele vai dar apoio. Então não precisamos nos preocupar com isso. Se temos isso daí, é garantido. Se tem alguma coisa garantida, é isso. Que nós estamos no coração dele. Hoje, depois da aula, ele ficou falando praticamente devoto por devoto. Falando nome, conversando, Dandavat Pranam, como você está. Com os devotos do Brasil também, que estavam assistindo ele. E ele fica olhando, um por um. Se você não estiver usando o Kantimala, ele vai falar para você, que nem aconteceu uma vez, já contei isso também. Uma vez estávamos no centro de pregação, Sri Chaitanya Sarasvati Siddharasan, lá em Moema, em Pinheiros, e um devoto estava sem a Kantimala, na época era por Skype, já faz um tempo isso. Fazíamos a conexão com ele por Skype. E ele olhou assim e falou, cadê sua Kantimala? Você vê, ele olha tudo. E aí o devoto falou, ela arrebentou. Aí ele falou imediatamente, tem uma Kantimala aí, sobrando? Coloque nele. E tinha uma lá e colocaram na hora. Então, ele está sempre preocupado conosco. Esse é um guru fidedigno. Ele se preocupa conosco, sempre. Ele não está preocupado com ele. Então, como que não temos associação dele? Estamos longe fisicamente, sim, mas qual o problema? Isso não importa. Temos as aulas dele, que lemos praticamente todos os dias. Ele dá aula ao vivo de domingo agora, com a Covid. Então, não há problema. O devoto fez essa pergunta, mas ele explicou claramente. Não há problema. A distância física não é problema. Pergunta. Às vezes, os pregadores dão algumas ideias ou concepções de outros Vaishnavas, de livros, palestra ou ouvindo-os diretamente. Mas seria Vaishnava a parada ou sarradismo não citar ou não dizer onde ouvimos falar, se não dermos o devido reconhecimento à fonte? Nós podemos dizer a fonte. Podemos dar o nome da pessoa que diz isso, e quando escrevemos livros, também escrevemos quem diz isso, quem diz aquilo. Nós escrevemos os nomes deles.
Ao mesmo tempo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur também diz que não devemos ler livros de outras sampradayas. Não leia muitos livros, não pratique muitas coisas artificiais. Não é necessário acumular muito conhecimento. Se seguirmos a iniciação na linha de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, devemos seguir a vida dele. Devemos ler os livros de nossa sampradaya. Se você ler livros de outras sampradayas, é uma ofensa ao seu guru, é ofensivo ao seu Gurudev. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Guru Maharaj, Gurudev, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj escreveram muitos livros. Existem tantos livros escritos por nossa Gaudiya Sampradaya, e se lermos esses livros, não será um problema. Mas se lemos outras coisas de qualquer outra Sampradaya, exceto a Gaudiya Sampradaya, e citamos muitas outras fontes, então alguma ofensa ocorre por isso. O nosso caminho não é Jnana Yoga, Yoga do conhecimento. Como diz Srila Acharya Maharaj, não temos que ler tantos livros e vamos concentrar o que ler nos livros da nossa Sampradaya, especialmente da nossa missão. Especialmente da nossa missão. Temos livros de Srila Acharya Maharaj, claro que ele não ia falar, ele é humilde. O Guru nunca vai falar, leia meus livros. São muito bons. Mas temos 4 livros dele. Além de todas as aulas, temos 4 livros. Temos vários livros de Srila Govinda Maharaj, vários livros de Srila Sridhar Maharaj. E também temos livros, podemos ler livros de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, mas alguns que ele traduziu, temos que pedir orientação do Guru, como o Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita, enfim. Melhor pedir a orientação do Guru. Mas o nosso caminho não é de conhecimento, de detalhes. Ler os Puranas, os Upanishads todos, Mahabharata, enfim, os Vedas, os 4 Vedas, o 5º Veda, que é o Mahabharata. Não é esse o caminho. Se lermos as aulas dos Gurus, que estão na forma de livros da nossa missão, anos e anos e anos de aula de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, estão nos livros, nos tópicos corretos. Esse é o foco, esse tem que ser o foco. Tem uma pergunta aqui, antes de continuar, da Ana Purna. É certo seguir o que o Guru nos orienta para que as nossas ações possam ser seva? Sim, foi isso que foi falado até agora. Se você não seguir a orientação do Guru, dos Gurus da nossa missão, do nosso Guru Parampara, se você não seguir e for seguir a sua mente, isso é karma. Somente é seva quando é a orientação do Guru. Por exemplo, quando lemos sobre Tulasi Devi, né? Lemos os comentários de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, apesar dele não fazer parte do nosso Guru Parampara, ele não está no nosso altar, mas Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj tinham muita afeição por ele. Ele ensinou o Bhagavad Gita para Srila Govinda Maharaj. Então, Srila Govinda Maharaj falou, pode ler o que ele escrever. Não há problema. Podemos ler também, claro, que Srila Siddhar Maharaj falou, por isso que eu falei de Tulasi Devi. Lemos Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, lemos Srila Siddhar Maharaj, lemos Srila Govinda Maharaj, lemos Srila Acharya Maharaj. Então, se tem alguma orientação sobre Tulasi Devi em algum dos comentários desses, não precisa ser especificamente nosso Guru que fale para nós. Se está na nossa missão uma orientação, não há problema em seguir. Não vamos perguntar
detalhes, tudo para o Guru. Senão, se cada devoto perguntar tudo para o Guru, ele não vai ter tempo de fazer nada, ficará o dia inteiro respondendo perguntas. E já foi respondido através dos livros, que são compilados de aulas. Então, mas se não for sob orientação do Guru, dos Gurus da nossa missão, do Parampará, Guru Parampará, não é seva, é karma. E o karma vai trazer aonde? Qual o resultado do karma? Como diz Shilacharya Maharaj, trazer para o inferno. E qual é o inferno? O inferno é o mundo material. O karma vai nos trazer para o mundo material novamente. E o mundo material é o inferno. É a dualidade do sofrimento e da alegria, muito mais sofrimento do que alegria. Mesmo que a pessoa tenha tido alegria a vida inteira, ela vai morrer. Aquele corpo vai morrer. Então ela saiu perdendo. Se você aplica, vamos fazer uma analogia. Quem gosta de aplicação financeira, pessoa que tem muito dinheiro, enfim. A pessoa aplica, aí você tem um rendimento ótimo durante toda a sua vida. No finalzinho da sua vida, toda a sua aplicação, você aplicou numa empresa que quebrou. O que adiantou você ganhar durante toda a vida se a empresa quebrou? Você perdeu todo o seu dinheiro na aplicação. É a mesma coisa que acontece com nós no corpo material que estamos agora. No final da vida vamos perder tudo. O que não for dedicado à devoção a Deus, perderemos tudo. Não levaremos nada. Somente os desejos da mente. Isso vai conosco para a próxima vida. O ego vai para a próxima vida. Os nossos inimigos vão para a próxima vida. Junto com o karma. Porque às vezes uma criança nasce nervosa, aí você vê um bebê que é tão tranquilo e o outro é agitado, é nervoso, grita e chora. Está trazendo das outras vidas. Claro, se ele tiver alguma doença, algum problema que dói, ele vai chorar. Mas também isso daí é o karma das vidas anteriores. Então, não levaremos nada que não for o transcendental para a próxima vida. Toda a riqueza material, todo o teu conhecimento que você adquiriu material, tudo que você adquiriu material, você vai perder tudo. Então, no final da sua vida, você não levará nada. Na melhor das hipóteses, no final você vai sair perdendo. Porque você vai abandonar tudo. Tua família que você tanto amou, tanto guardou dinheiro para ela, tudo que você fez, o teu cachorro, tudo, você perderá tudo na hora da morte. Na morte do corpo, claro, porque a alma não morre. Então, Annapurna, com certeza, se não for pela orientação do Guru, é karma. E se for pela orientação do Guru, é seva. Não há dúvida quanto a isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Amanhã leremos os 2 tópicos pequenos que tem, bem curtinho. Se não tiver outra pergunta, vamos ler esse aqui e acabamos a aula do dia 7. Aí começaremos já a aula de hoje. Bom, vou continuar a leitura mais um pouquinho. Se não tiver pergunta, dará para terminar hoje. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhaktinimala Acharya Maharaj, 4 de junho de 2020. Hoje é o dia em que Shripad Parvati Maharaj abandonou o corpo. Sim, é muito triste. Ele prestou muitos serviços em Calcutá. Fez a coleta para o Goura Purnima e essa coleta ainda está em andamento. Shripad Parvati Maharaj teve um câncer e estou muito triste por ter perdido sua associação. Srila Gurudev estava muito feliz com seu serviço e eu também estou muito feliz com seu humor de serviço. Ele fazia muita coleta e não pegava carro, ia de metrô e ônibus. Ele ia de escritório em escritório, coletando doações para o Goura Purnima. Ele fazia esse serviço todos os anos.
Apenas nos últimos 2 anos ele não pôde comparecer. Ele me disse que estava muito doente e não pôde vir. O que podemos fazer? É a vontade de Krishna. Se Krishna pega alguém, quem pode detê-lo? O serviço de Shripad Parvati Maharaj terminou aqui e Krishna levou-o ao seu lugar. Devemos sempre lembrar de seu serviço. Ficava muito feliz quando ele vinha. Ele sempre vinha antes do Gaura Purnima. Ele estava presente no dia da aparição de Sriman Nityananda Prabhu. Ele ficou comigo em Ekachakra, depois em Sevak Bhavan, em Calcutá, e fez algumas coletas e se juntou ao programa no Gaura Purnima. O que podemos fazer? Todo mundo tem que nos deixar este mundo, mas tantos dias quanto permanecemos neste mundo, devemos servir ao Senhor, devemos servir os Vaishnavas e aos devotos, devemos dar amor e carinho aos devotos, devemos dar o nosso tudo pelo serviço ao nosso Gurudev, devemos dar o nosso coração, mente, corpo, fala, tudo pelo serviço aos devotos e a Srila Gurudev. É assim que devemos continuar nossa vida espiritual. Shripad Parvati Maharaj, ele abandonou o corpo no dia do festival de Raghunatha Das Goswami em Panihati. E você vê uma data bem auspiciosa, né, para abandonar o corpo. E eu conheci ele justamente como Srila Acharya Maharaj fala, em 2014, quando eu fui para o festival de Nityananda Prabhu em Ekachakra, eu conheci ele lá. E ele muito simpático, ele falava espanhol também. E aí, Sripad Tyagi Maharaj estava dando as aulas no Parikrama de Nityananda Prabhu, pelo vilarejo de Ekachakra. E aí, Sripad Parvati Maharaj, eu estava com uma filmadora, e aí filmando os locais, o lago que Nityananda Prabhu se banhava, enfim, né, o Kunda. E aí ele explicando, ele ficou do meu lado explicando o que era aquilo, o que era outra coisa, e muito simpático, sempre servindo, ele nem me conhecia, e viu que eu estava com a câmera, que eu era do Brasil, e fazendo serviço para todos. E como diz Srila Acharya Maharaj, ele fazia muita coleta, ele ia antes, ele coletava, ele ia de escritório em escritório, e mais para frente, agora na próxima leitura, vai ser falado também que ele, ainda hoje o pessoal fala o nome dele e as pessoas fazem doação, porque lembram dele, que ele ia sempre coletar. Então era um sannyasi da nossa missão, infelizmente assim, chegou a hora dele, claro, ele teve câncer e abandonou o corpo, como Srila Acharya Maharaj fala, quando chega a hora, Krishna quer, ninguém pode detê-lo. Chegou a hora, cumpriu o que ele tinha que cumprir, fez muito serviço para Gurudeva, fez serviço para Srila Acharya Maharaj, e era um devoto muito bacana, simpático, amável com todos. Então, abandonou o corpo e serviu praticamente até o último minuto. Esse ano e o ano passado ele não foi, e eu reencontrei ele em 2010, quando eu fui para Gaura Purnima. Ele estava lá, foi o último ano dele de Gaura Purnima, né, mas ele, como diz Srila Acharya Maharaj, ele sempre estava presente no Gaura Purnima. Então, e servindo. Então, esse é o objetivo, servir Gurudeva, servir a missão sempre até o fim. Mesmo doente ou não doente, servir. Outro exemplo de determinação e serviço mesmo foi outro que abandonou o corpo em 2010. Quer dizer, Parvati Maharaj, eu não sei se abandonou o corpo em 2010 ou 2011. Mas quem abandonou o corpo em 2010 foi Puri Maharaj, que vivia em Puridan, na cidade de Puri. Ele era o sannyasi do local, ele era o administrador do templo, e ele sempre ele abandonou o corpo 15 dias depois que eu voltei para o Brasil, e ele foi um exemplo assim, que eu nunca vou esquecê-lo, porque
Ele de manhã, às 4h30 da manhã, que o Arati lá, o Mangal Arati em Puri, era 4h30 da manhã, ele estava lá cantando, ele que puxava o Kirtan do Arati. Ao meio-dia ele puxava o Kirtan do Arati e às 18 horas ele puxava o Kirtan do Arati. Sempre lá, puxando. E ele já estava bem doente, a gente percebia que ele estava com sofrimento, ele tinha uma cara de sofrimento assim, de dor, mas ele sempre no serviço devocional responsável. Como eu falei no início da aula, muito importante fazer o serviço responsável. Ele tinha o serviço de administrar o tempo, ele tinha o serviço de puxar o Kirtan, e ele estava lá, 4h30 da manhã, meio-dia, como eu falei, 18 horas, e honrava a Prachada como todos nós, sentado no chão, muito humilde, não tinha isso de sentar em cadeira e sentar em uma posição melhor, porque ele era sannyasi, não, ele estava lá no chão como todos, ele distribuía a esteirinha para colocarmos o prato em cima para todos, então serviu até o último minuto da sua vida. Não sei exatamente como foi, mas pelo menos 15 dias antes de eu voltar para o Brasil, ele estava lá no serviço dele. Então é isso que Silachara Maharaj está falando, temos que continuar até o fim. O serviço devocional não para, e mesmo quando abandonarmos o corpo, não vai parar. Mesmo que formos para o mundo transcendental, o serviço não para. E a progressão também não. Lá existe avanço espiritual também no mundo transcendental. Não é só aqui na Terra. No mundo transcendental também tem avanço espiritual. Então, temos que seguir exemplo dessas grandes almas que deram exemplo para nós de determinação, de serviço responsável, de sacrifício, não importa se está com uma dorzinha. Às vezes nós temos uma pequena dorzinha, uma preguiça, às vezes não é nem dor, uma preguiça já nos tira do seva. E vendo essas pessoas, esses grandes devotos, isso nos anima. Quando estamos chateados ou com preguiça mesmo, temos que lembrar deles e falar, não, eles fizeram sacrifício, por que eu não posso fazer? Uma pessoa de 70 anos, 80 anos fez esse sacrifício, doente, por que eu não posso fazer? Então, isso daí é um grande exemplo para nós. Vamos terminar então a leitura. Além disso, neste dia, Raghava Pandit chegou lá. Ele viu que o festival estava acontecendo e Nityananda Prabhu estava honrando Prachada. Ele disse a Nityananda Prabhu, eu cozinhei tantas coisas para você em minha casa, quem o levará? Nityananda Prabhu respondeu, Raghunatha está fazendo esse festival aqui agora. Vou ficar aqui, mas posso ir à sua casa à noite e levar Prachada. A irmã de Raghava Pandit cozinhou diversas preparações. Ela fazia vários tipos de picles para Sri Chaitanya Mahaprabhu. E Raghava Pandit fazia uma grande caixa, colocava tudo dentro e carregava na cabeça todo o caminho até Puri. Ele caminhava lá com Nityananda Prabhu e Shivananda Sen. Eles chegariam em Puri na época do Ratha Yatra. Quando vou a Jagannatha Puri e venho a Gambira, também recebo sempre a prachada de Raghava Pandit. Oro ao Senhor Nityananda Prabhu para que todos os nossos devotos, sejam salvos e seguros, porque em todo o mundo as pessoas sofrem muito. Vi hoje nas notícias que perdemos 2.500 pessoas no Brasil e no México. Também na Índia, 300 a 400 pessoas morrem todos os dias. Agora, esse vírus está se espalhando muito para o México e o Brasil. E aqui também está aumentando dia a dia. Devemos ter cuidado com a nossa saúde, especialmente aqueles que são muito idosos, têm algumas doenças e não têm um sistema imunológico muito forte. Devemos sempre ter cuidado com esta situação, porque esta doença está aumentando muito. De qualquer forma, pela misericórdia de Gurudev, não podemos parar em nosso serviço. Ainda temos que ir a lugares diferentes. O que podemos fazer? Fui hoje também à casa de alguns devotos e tentei manter alguma distância deles.
Esta distância não é uma distância do coração ou da mente, é apenas uma certa distância do corpo. Por que Srila Acharya Maharaj está preocupado e mandando nós tomarmos cuidado com a Covid-19? Porque não sabemos qual vai ser o próximo corpo. Então, ele quer que nós continuemos no serviço ainda nesse corpo. Então, temos que tomar cuidado, fazer o que os médicos, infectologistas, enfim, o que a ciência fala. Porque religião e ciência podem andar juntas, não há problema nenhum. A consciência de Krishna é uma ciência, consciência. Então, temos que usar máscara, temos que manter a distância. Porque se pegarmos a Covid e tivermos algum sintoma, vai atrapalhar nosso serviço devocional. Vai atrapalhar. Então, temos que tomar cuidado. Ele está orientando para que nós tomemos cuidado. Mas temos que continuar o serviço, claro. Não é por causa disso que vamos ficar deitados na cama esperando o tempo passar. Temos que continuar o serviço. Enquanto o templo está fechado para o programa presencial, estamos fazendo online. E quando voltar o programa presencial, continuaremos com online também. Porque tem muitas pessoas que não podem vir ao templo, moram em outras cidades, em outros estados, em outros países, como Annapurna Didi, e vamos continuar. Por que não? O que custa colocar o iPad, um para o Instagram, o outro para o Facebook? Não há problema algum nisso. Vamos continuar e até que Deus queira que nós estejamos aqui. Mas não se preocupe, porque quando nós não estivermos aqui, eu ou quem for, terá alguém para substituir. Ninguém é insubstituível. Nityananda Prabhu e Balarama sempre servirão Krishna. E o Guru é a expansão de Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é o Adi Guru, é o primeiro Guru. Então, ele que vai organizar o serviço. Se não tiver uma peça, ele colocará outra peça. Se não tiver um devoto que faz aquele serviço, ele colocará outro. O serviço nunca parará. Então, temos que ter essa fé e continuar tocando o nosso serviço com responsabilidade, fazendo sempre e galgando cada vez mais serviço, e mais serviço, e mais serviço, e a misericórdia do Guru. Alguém...